Aprovação de Lula aumenta e chega a 56%, diz a pesquisa Quest. Está lá no Diário do Centro do Mundo. Ah, o bichinho, exatamente, José Wilson. Obrigado a todo mundo que está nos acompanhando. Deem curtida, gente. Inscrevam-se no canal, que é muito importante. Vamos acompanhar aqui. Olha lá o Lulão todo bonitão para a gente poder acompanhar aqui, fazendo joinha. A pesquisa Genial Quest, divulgada nesta quarta-feira, mostra que a aprovação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva aumentou. 56% dos respondentes afirmaram aprovar o que o mandatário está fazendo. No levantamento anterior, o número era de 51%. 40% disseram reprovar o trabalho do chefe do executivo, uma oscilação negativa de 2 pontos percentuais em relação aos resultados de abril. 4% são aqueles que não souberam ou não quiseram responder. O levantamento também apontou que houve uma recuperação entre os que achavam positivos os esforços de Lula nas regiões Sudeste, Sul, Centro-Oeste e Norte. Nesta última, por exemplo, a aprovação do trabalho do petista foi de 46% para 56%, enquanto a reprovação passou de 47% para 42%. Já no Sul, em abril, a reprovação do trabalho de Lula estava em 51%, ante 43% que concordavam com a atuação no Planalto. Agora são 49% e 48%, respectivamente. No Nordeste, o presidente petista mantém o mesmo patamar da pesquisa anterior, com 71% aprovando seu trabalho. A pesquisa Genial Quest entrevistou presencialmente 2.029 pessoas com 16 ou mais de 15 a 18 de junho em 120 municípios. A margem de erro estimada é de 2,2 pontos percentuais para mais ou para menos. O Felipe Nunes, que é o coordenador da pesquisa da Quest, fez um fio e eu acho interessante a gente acompanhar também alguns dados do especialista que jogou as informações aí na internet. Vamos ver direitinho o que o Felipe da Quest diz. Primeira pesquisa Genial Quest de junho revela que a aprovação do governo Lula melhorou, passou de 51% para 56%, e a principal razão foi a melhora na percepção positiva sobre a economia. Fala, Heloína, bom dia, querida. Vamos destrinchando esses dados de pesquisa aqui para todo mundo ficar bem informado. Segue o fio. Olha lá a aprovação do governo Lula voltando a patamares anteriores. Embora essa melhora tenha acontecido em todos os estratos sociais, chama atenção a melhora entre os eleitores de Bolsonaro. Nesse segmento, a aprovação passou de 14% para 22%. Ele está levando embora eleitores aí do Bolsonaro, pelo menos em aprovação. O indicador de avaliação ajuda a entender a dinâmica desse aumento de aprovação. Embora a avaliação positiva tenha se mantido estável, a avaliação regular cresceu. Esse dado aqui preocupa, viu, gente? Tem que tomar cuidado com isso aqui, porque regular pode virar negativo também. Passou de 29% para 32%, ou seja, a melhora na aprovação veio de um público que considera o governo como regular. Então é isso aí. Em termos comparativos, Lula 3 é melhor avaliado do que Bolsonaro, FHC 2 e Dilma 2, mas ainda é pior do que Dilma 1, Lula 2, Lula 1 e FHC 1. São novos tempos de relação dos governos com o eleitorado. A rejeição de 30% parece ser o novo normal. Isso também é uma coisa que preocupa. Tem um grupo de cerca de 30% do eleitorado que parece rejeitar o governo e que dá espaço também para uma oposição organizada. O maior preditor de melhora do governo foi a melhora da percepção sobre a economia. Passou de 23% para 32%, e quem concorda que a economia brasileira melhorou nos últimos meses, e passou de 34% para 26%, quem avalia que a economia piorou. Está diminuindo o número de pessoas pessimistas com a economia. Desse segmento, 32% acham que a economia melhorou, 86% aprovam o governo. No mês passado, esse segmento não só era menor, como também aprovava menos o governo, tinha um 69%. Ou seja, no mês passado estava menor esse patamar. No mesmo período, cresceu o percentual de brasileiros que acreditam que a economia vai melhorar nos próximos 12 meses. Em abril, 51% estavam otimistas, em junho esse percentual passou para 56%. O dado mais importante aqui é a melhora na expectativa positiva sobre a economia entre eleitores de Bolsonaro, que passou de 25%
para 31%. Investigamos ainda as expectativas de desemprego, inflação e o poder de compra das pessoas. Nesses 3 casos, o resultado é o mesmo. O otimismo voltou, mais gente acredita que o desemprego e a inflação vão cair e o poder de compra do brasileiro vai aumentar. O indicador mais evidente para a melhora de preços foi a queda perceptível do valor dos combustíveis. O preço dos alimentos, das contas de água e luz não são sentidos como tendo caído ainda, embora os indicadores econômicos já tenham apontado para essa redução. Então a gente tem dados bons. O Lula é muito bom de entrega, né, gente? É um governo que de fato atende aos anseios populares. Ele se preocupa com os mais pobres, gente. Isso é muito relevante. Ele está pegando um país fraturado, um país com problemas econômicos graves do Bolsonaro, e mesmo assim está entregando bons números. A agenda do governo tem alto potencial para contribuir para a melhora da aprovação. A grande maioria dos brasileiros é favorável a uma política que isenta montadoras a baixar preços de automóveis e um programa de perdão de dívidas de pequenas para limpar o nome. Mas a guerra de narrativas ainda não foi vencida. Perguntamos para as pessoas se elas têm visto, ouvido, lido notícias mais positivas ou negativas do governo Lula. E o resultado é um empate. 33% têm visto notícias mais positivas e 31% as mais negativas. Dentre as notícias positivas, destaque para a redução dos combustíveis, para o aumento do piso dos professores e para o programa econômico do governo, que é a soma de vários fatores. O Haddad está indo bem na pesquisa, então. Dentre as notícias negativas, destaque para o encontro com Maduro, corrupção e não entrega de promessas, além de itens como falhas no Bolsa Família e as declarações sobre a guerra da Ucrânia. A diferença no padrão de consumo de informação de que mantém as duas câmaras de eco entre os dois públicos persiste. Eleitores de Lula usam a TV como principal meio para se informar, enquanto eleitores de Bolsonaro usam as redes sociais como meio para se informar. O público do Lula é mais tradicional, né, gente? A gente vê realmente essa entrada, embora o Bolsonaro também consuma muito televisão. A pesquisa completa pode ser acessada no site da Genial Investimentos. A pesquisa Genial Quest foi realizada entre os dias 15 e 18, e esses são os dados da pesquisa para todo mundo ficar muito bem informado, meus queridos. Essa é a notícia principal de hoje.